aqui com o Andreison Quintela. O Andreison é ator, é bonequeiro, é brincante de teatro de bonecos, está falando com a gente desde Fortaleza. Ele é um dos fundadores da companhia Os Tecelões e é também a figura por trás de um dos movimentos mais bonitos e mais interessantes que a gente tem visto no teatro de bonecos aqui no Brasil, pós-pandemia, mas não apenas pós-pandemia, que é a TV Mamulengo. Andreison, muito obrigado, cara. Muito obrigado por conceder essa conversa com a gente. Eu queria começar perguntando para você o seguinte. Antes de falar da TV Mamulengo, mas eu quero saber também como é que a TV Mamulengo ela surge, mas eu queria que você puxasse o fio pelo seguinte. Como é que é o Andreison? Como é que foi o Andreison Quintela, brincante, artista, profissional de teatro, fundador de companhia? Como é que foi para você receber de uma hora para outra essa informação de que estava tudo suspenso, de que tem uma doença na praça e que a gente não podia mais se relacionar, né? E o que isso foi para você na tua vida, no teu trabalho profissional e como é que a TV Mamulengo ela atravessa essa história toda? Conta isso pra gente. Primeiro eu queria agradecer o convite e eu acho que para mim foi como foi para todo mundo, né? A pandemia ela veio sem aviso prévio, ela chegou de uma hora para outra, né? A informação de que nós deveríamos estar em isolamento social foi imediata, né? Aqui no estado do Ceará, houve decretos e mais decretos de isolamento social. Então, foi difícil. O primeiro momento da pandemia, para onde eu olhava, se eu ligava a TV, se eu entrava na internet, se eu mexesse em algum aplicativo, estava lá. Coronavírus, 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 coronavírus. E era tudo muito novo, né? E assustador. E ter que parar tudo de uma vez, também saber o que é que ia acontecer, o que é que a gente ia fazer. Eu fiquei assustado, todo mundo ficou assustado. E teve uma hora que começou a me incomodar. Não podia ligar a TV, jornal, programas sobre o corona, os números aumentando, as mortes. Eu ia para a internet, aí começou as lives. Aí todo mundo fazendo live sobre coronavírus, sobre as mortes. Isso começou a me dar um incômodo muito grande. Eu digo, eu não quero falar disso. Eu quero falar de boneco, que é o que eu gosto de fazer, que é o que é que eu vou fazer. Fiquei pensando o que é que eu iria fazer. E nisso nasce a ideia de vir. Eu já tinha feito a TV Mamulengo no YouTube desde 2014. Eu digo, vou aproveitar a onda da live, vou junto, mas eu quero conversar e quero falar sobre teatro de boneco. E eu vou começar a procurar os brincantes de teatro de boneco do Brasil que eu não conheço, para conhecer. Eu quero saber a história desse brincante. E assim nasce a ideia de fazer a TV Mamulengo no Instagram, via internet. Tinha deixado mutado. Ou seja, a TV Mamulengo, de certa maneira, já existia no YouTube com você. E esse momento de pandemia faz você migrar a TV Mamulengo do YouTube pro Instagram. Agora, eu imagino que tenha aumentado em muito o volume das transmissões da TV Mamulengo nessa alteração aí, né? É engraçado porque assim, eu crio a TV Mamulengo em 2014. Quando eu retorno de Recife, eu fui uma viagem a Recife com minha companheira, né, com minha esposa. A gente foi a Recife e eu me deparei lá em Recife, num comércio, num restaurante, com uma tela vazada, com os mamulengos do lado e o nome TV Mamulengo. Os turistas tirarem foto. Aí eu fiquei, mas se isso fosse uma TV de verdade, se isso fosse algo que eu pudesse transformar realmente num programa de televisão, eu pensei, aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu retorno de Recife, eu adquiro um boneco, um mamulengo, que é esse boneco aqui, e ele passa a transmitir a TV Mamulengo. Eu não apareço, quem aparece é o boneco, é o Chico Mamulengo.
E o Chico Mamulengo, eu criei ele para ser um entrevistador que ia entrevistar as pessoas. E como eu sou ativista dos direitos humanos de criança e adolescente, no meu estado, eu comecei a fazer os primeiros programas nessa área de direitos humanos, né? Falando com as pessoas dos direitos humanos. E o Chico, ele cria vida, ele começa... O engraçado disso é que eu me lembro que, em 2014, eu participei de vários eventos convidados, a convite de pessoas que trabalham com direitos humanos pelo Brasil, e dizem, olha, eu quero o Chico Mamulengo, eu quero que a TV Mamulengo venha para o meu evento, eu quero que o Chico Mamulengo entreviste as pessoas. Eu passo a entrevistar as pessoas a partir do Chico Mamulengo. Que legal. Agora, e quando você faz essa migração ali, né, do YouTube? Porque, pelo que você está me contando, nesse primeiro momento você está interagindo com esses eventos, você está usando o Chico como seu porta-voz ali, o apresentador do programa. Só que nessa migração do YouTube para o Instagram, você começa a desenvolver essa tua vontade de travar contato com bonequeiros do Brasil inteiro. Né? Nessa transição, o que você diria? No que a TV Mamulengo se transformou? Como é que você descreveria a TV Mamulengo agora? Olha, eu sou uma pessoa que me incomodo demais com as coisas. Sou muito incomodado. Eu não consigo ficar parado, né? O que me incomoda eu vou tentar modificar. Eu me lembro que eu comecei a assistir algumas lives no Instagram e uma delas foi o do pessoal de Brasília, do Mamulengo Sem Fronteiras, do Walter Cedro, em que ele estava fazendo entrevistas também com bonequeiros. E eu disse, olha, eu vou fazer isso também. Eu acho que ele começa um dia, no segundo dia eu já fiz o meu primeiro convite para um brincante. Quando eu falo para você que algo me incomodava, eu tinha na memória um brincante do estado do Ceará chamado Quinquim dos Bonecos. Ele era um brincante lá na Serra do Félix. Ele brincava o teatro de bonecos e ele fazia esse teatro de boneco de uma forma diferenciada, né? Ele fazia tipo novela, cada noite é um capítulo diferente para a população. Nada disso foi registrado. Nada disso. Não tem registro de nada, a não ser as lembranças da família, porque ele já partiu, né? Isso me incomodou demais. Eu digo, eu preciso fazer minhas lives a partir desse incômodo que me trouxe o Quinquim, né? Eu quero conhecer, eu quero registrar a história de cada brincante. Tanto que a minha primeira pergunta nas lives, todas elas que eu faço, é como o boneco entrou na sua vida? Eu pergunto isso para cada brincante que eu convido. E a partir dessa primeira pergunta, aí ela vai lembrar a sua primeira lembrança. Alguns dizem que foi na infância, outros dizem que foi na juventude, e a gente trava um diálogo sobre essa lembrança desse bonequeiro, desse registro. Eu acho, eu sempre digo para todos que é uma missão muito, muito grande minha poder estar ali fazendo o registro da memória cultural dos nossos brincantes. E eu passei a conhecer um monte de gente nessa pandemia que eu não conhecia, um monte de brincantes. A TV Mamulengo me deu a oportunidade de conhecer vários brincantes que eu só conheci de nome ou de comentários, não conhecia pessoalmente. Hoje eu digo que conheço pessoalmente, porque esse contato que nós estamos tendo para mim é pessoalmente. Exato. Eu e você aqui. Né? Você tem ideia de quantos até agora? Olha, eu acredito que umas 150 entrevistas já foi feita pela TV Mamulengo no Instagram, a partir do Instagram, umas 150. E ainda está agendado até o final desse mês, eu tenho um agendamento já fechado. Rapaz, você tem ideia? Você tem ideia do valor disso? É isso? Tem, né? Rapaz, o que você está acumulando em termos de experiência, de material, de acesso à informação. Não tem
preço, não tem preço. É muito curioso, na verdade. Eu vou fazer um comentário aqui, mas depois eu vou passar logo para você. É muito curioso como a gente vai chegando diante de determinadas necessidades, mas, sei lá, falta essa pessoa que tem essa iniciativa que é, a princípio, muito simples, mas requer interesse, requer perseverança, requer foco, para a gente acumular esse tipo de informação. Isso vai gerar um banco de dados para a gente sobre o teatro de bonecos no Brasil, que eu acho que não tem paralelo na história do nosso levantamento sobre o teatro de bonecos do Brasil, não apenas o popular. Desculpa, eu falei demais aí. Quem tem que estar falando aqui hoje é você, Andreison. Mas é porque você trouxe logo essa coisa do registro e da memória do nosso teatro de bonecos, né? E esse material ele fundamenta um trabalho o início de um trabalho de pesquisa que é muito valioso. Eu fico imaginando, cara, que nessas 150 que ainda vão passar de experiências, você travou contato com muita gente interessante, com muita história interessante. André, você começa a falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a convidar, eu comecei a ir em busca nas redes sociais das companhias de teatro de boneco, das várias técnicas que se fazem do teatro de boneco. Eu comecei a dizer, eu vou atrás do pessoal do teatro de sombra, eu vou atrás do pessoal dos marionetistas, eu vou atrás dos lambeiros, né? O pessoal que faz o teatro do lambe-lambe. E eu saí, comecei a convidar. Teve logo no início, né? No início da TV Mamulengo como live, eu percebia que tinham poucas pessoas assistindo a TV Mamulengo e isso não me incomodava. Eu queria falar sobre teatro de boneco, eu queria ouvir teatro de boneco. Mas depois, quando começa como se diz, começa a pegar, as pessoas começam a assistir, eu comecei a perceber que eu estava com mais de 100 pessoas assistindo ao vivo. Quando eu percebi, estava 220, eu digo, puxa, mas tanta gente querendo ouvir sobre teatro de boneco, eu comecei a me empolgar. Eu disse, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que continuar isso. Todo dia tem um público, no mínimo de 50, no máximo de 220, né? E as pessoas começaram a interagir, quando eu chamava alguém para falar sobre marionete, aí eu perguntava, isso sobre a marionete? Aí alguém botava que eram perguntas e mais perguntas. Eu disse, espera aí, que tem uma pessoa perguntando isso, tem uma pessoa... E começou a ter essa interação e as pessoas começaram a participar. Aí eu comecei a perceber que eu não faço só. Não sou eu sozinho. É eu, a pessoa que está do outro lado e esse grupo de pessoas que assistem a TV Mamulengo, elas participam, elas colaboram com a TV Mamulengo. Então, eu digo, é minha, é nossa, é de todo mundo. É quem chega, pergunta e a gente vai tentando responder. E isso, para mim, foi o máximo, foi o máximo. Para mim, foi algo que me fez, eu digo para todo mundo, foi o que me salvou na pandemia. O que me salva na pandemia é a TV Mamulengo, é poder estar ali conversando e trocando ideias. Vou fazer uma pergunta objetiva aqui. Em termos comerciais, isso tem te ajudado de alguma maneira? Olha, não tem um retorno financeiro de nada. Tá. Para você ter uma ideia, eu convidei um brincante, não vou citar aqui o nome, só como relato, e eu entro em contato, digo, olha, eu sou da TV, sou André Quintela, sou de Fortaleza do Ceará, sou criador da TV Mamulengo, eu queria saber se você poderia fazer uma live comigo, dia tal, horário tal. Aí a pessoa disse, olha, eu posso. Mas é o seguinte, você vai ter que depositar R$5.000 na minha conta para poder fazer essa live. Rapaz. E eu disse para o brincante, olha, eu gostaria de pagar até mais, porque eu sei que você tem um grande valor como artista, mas infelizmente eu não tenho esse dinheiro, né? Eu não recebo, eu faço isso dentro do meu quarto, um quarto que eu criei para fazer essas lives, né? Na minha casa, eu não tenho como ganhar esse cachê. Então, infelizmente, você vai ficar sem a minha live. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Né? Mas mesmo assim, obrigado. É claro. Então, quer dizer assim, eu não tenho um retorno financeiro.
nunca pensei nisso, nunca me veio à cabeça de fazer a TV Mamulengo para ter retorno financeiro. Não. Uhum. Eu queria falar sobre teatro de boneca, eu queria ouvir sobre teatro de boneca. E eu percebi que isso, com os brincantes, também aconteceu. Eu comecei a receber mensagens de outros brincantes agradecendo a TV Mamulengo. Disse, olha, Andrei, se você está sendo... A TV Mamulengo está sendo algo que está nos salvando. Tá? A memória da gente, a questão de não adoecermos mentalmente, está dando um alívio para a gente. Eu ouvi muito isso. E é isso que é o maior preço que eu ganho da TV Mamulengo, é saber que está podendo ajudar e contribuir com todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Vamos passar para outro assunto. Tem alguma entrevista marcante para você? Não que tenha uma mais importante do que a outra, isso não existe, né? Mas tem algum convidado que tenha te marcado de alguma maneira? Tem alguma passagem, alguma coisa que tenha ficado para você como uma lição ou como um momento interessante? Tem. Eu vou falar de Mestre Tonho de Pombos. Né? Mestre Tonho de Pombos, na sua live que eu convidei, ele tem falas dele que, para mim, são impressionantes. De uma sabedoria imensa, né? Mestre Tonho de Pombos. Ele começa a falar sobre ele, o construtor de bonecos, depois ele fala dele como o brincante do teatro de bonecos. E ele fala umas coisas impressionantes. Tem um momento que ele relaciona a pandemia ao mulungu, a árvore do mulungu. Ele diz que vai passar. É como a árvore do mulungu. Todo mundo pensa que ela está morta, ela seca, mas quando vem a chuva, ela volta e renasce. E ele diz que assim vai ser para a gente, brincantes do teatro de boneca. Ele diz isso na live. Ele disse, olha, vai ser desse jeito. Vai vir, vai passar e nós vamos voltar. Né? E ele, é impressionante a fala do mestre Tom de Pombos. Eu acho que a que mais mexeu comigo é essa entrevista do mestre Tom de Pombos. Coisa maravilhosa, cara. Que imagem linda, né? Bom, e você... Eu não sei, Andrei, isso me ajuda com isso. Você começou buscando brincantes mais ligados à tradição popular, imagino, dos bonecos do Nordeste. E, num determinado momento, você ampliou em linguagens, em companhias. Foi assim que aconteceu? As pessoas... É isso que eu quero também te perguntar. As pessoas têm entrado em contato com você do tipo assim, poxa, me bota para falar na TV Mamulengo. Acontece. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu faço um trabalho há 3 anos de teatro de boneco. Você não acha que eu poderia ser entrevistado pela TV Mamulengo? Eu digo, eu acho não, você deve, vamos marcar. E, que bom, não sei o quê. Eu sempre digo que a TV Mamulengo, ela não resiste só ao brincante que tem 20, 30 anos de teatro de boneco. Eu já fiz entrevista com alguém que começou há 1 ano. Mas ela tem 1 ano de experiência, ela tem 1 ano de história com o teatro de boneco. Então, para mim, é importante fazer o registro daquele primeiro ano. Que é único também, é único no seu 1 ano, aquilo que ela... Boneco tem isso, né, Andreison? Não adianta... Cada boneco vai ser diferente de acordo com a mão da pessoa que faz. Então, você diz assim, tem uma forma de se fazer um determinado boneco. Não, não tem, porque a pessoa que vai fazer, ela faz de uma determinada maneira, tem o material que está à mão, tem a qualidade das pessoas que assistem, isso muda completamente uma apresentação da outra. Então, a gente ficar também botando boneco, você achando que consegue botar boneco numa caixinha, né? Tem esse boneco aqui, tem esse boneco aqui, tem esse boneco aqui, a gente acaba dando com a cara na parede por conta disso, né? Cada experiência é única, né? E eu queria falar para você que alguns coisas para mim são importantes na TV Mamulengo. Primeiro, o público cativo, aquele que entra toda noite. Toda noite eu vejo ele lá, toda noite ele está lá, toda noite ele espera que dê 19 horas, que é o horário que eu determinei para começar a... Eu vou falar de Wagner Oliveira. Wagner Oliveira é de Ocara, aqui da cidade do Ceará, e é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica. E é um grande confeccionador de boneco, o Wagner. E ele toda noite está ali assistindo a TV Mamulengo. Augusto Oliveira, Augusto Bonequeiro, toda noite está ali assistindo a TV Mamulengo.
Mestre Elias Bonfim, da Bahia, toda noite está ali assistindo a TV Mamulengo. E outros que eu não vou lembrar agora, mas tem muita gente que é cativo, toda noite está ali. Outra coisa que me marca na TV Mamulengo é que algumas pessoas, eu convidei algumas pessoas para entrevista, eu digo, olha, eu queria te convidar para a entrevista da TV Mamulengo. No outro dia, essa companhia de teatro de boneca, esse brincante do teatro de boneca, também começou a fazer lives a partir, convidando bonequeiros. Então, eu penso assim, pô, cara, eu joguei a semente para esse grupo aqui e ele já está fazendo live, foi reproduzindo. Hoje, existem muitos brincantes, a partir da entrevista da TV Mamulengo, passaram a fazer lives para falar de teatro de boneco também. Legal. Né? Como foi o caso da Epidemia, teatro de boneca aqui do Ceará. Eu convidei, no outro dia começou a fazer live. O grupo, vou lembrar agora, será o Benedito, né, do Emanuel, também começou a fazer lives. E outros grupos que foram, que eu percebi. A Fátima do Boneco da Bahia, também começou a fazer lives a partir da TV Mamulengo. Eu acho que a gente abre um leque de possibilidades para os brincantes começarem nesse momento pandêmico, não pode estar junto, não pode estar perto, mas de não perder o contato, de não perder. Para você ter uma ideia, certo? Eu convidei um monte de marionetistas. Porque eu sou vibrado em marionete. Eu trabalho Mamulengo, nem fui vibrado no marionete. Nunca trabalhei com marionete, nunca, mas tenho uma paixão visual, né? Conheci Jordi Bertrand, convidei Jordi Bertrand para estar na TV Mamulengo em função da marionete, né? Aí eu conversando, então eu percebi uma coisa, quando eu convido um marionetista, lota de marionetista assistindo. Quando eu convido um mestre da cultura popular, do Mamulengo, lota de mestres da cultura popular assistindo. E assim, né, se eu convidei a Liz de Santos, né, a criadora do Lambi Lambi, lotou de pessoas que fazem Lambi Lambi. Na semana que isso acontece, as pessoas vão ligando para mim, dizem assim, olha, eu faço Lambi Lambi também, eu posso ser entrevistado pela TV Mamulengo? Aí tem uma semana de pessoas que só fazem Lambi Lambi, uma semana de marionetistas. E eu estava falando da paixão do marionete, né? Sou tão apaixonado pelo marionete. O que a TV Mamulengo me proporcionou? Conhecer esses marionetistas, eles me passaram informação sobre a marionete e hoje eu estou começando a fazer minhas primeiras estruturas do marionete. Aprendi a fazer cruzeta. Tô vendo esses aviões aí atrás. Que legal. Bom, isso é interessante de você dizer, porque eu ia te perguntar agora o seguinte. Andreson, nesse momento, você está atuando muito como um divulgador do teatro de marionete. E o artista de teatro de bonecos, como é que está? Ele está em pausa? Ele está aprendendo outras coisas para explodir mais na frente? Como é que você está conseguindo dosar o teu lado criador com esse teu lado de divulgador e de mantenedor da memória? Houve um momento que eu percebi, e eu recebi até lições de algumas pessoas, não faz a TV Mamulengo todo dia, não. Né? Não faz todo dia. Faz alternado, porque começou a surgir tantas lives sobre teatro de boneco que as pessoas disseram, eu quero assistir um pouquinho do outro, eu quero assistir um pouquinho do teu, mas como você faz todo dia, e eu não consigo assistir tudo, então eu parei e disse, vou fazer 3 dias por semana. Então passei a fazer segunda, quarta e sexta. Isso me deu possibilidade de ter outros dias mais livres para criar, a partir desse incentivo que surgiu com a TV Mamulengo, os contatos com os brincantes é imenso. Todo dia a gente se liga, se conversa, tem um grupo do WhatsApp, troca informação, alguém manda um material, diz, André, estou tirando um material das cruzetas. Estuda aí as cruzetas aí. Aí me mandaram um material de cruzeta e eu peguei o material de serraria aqui e digo, vou já fazer cruzeta aqui, eu quero montar um espetáculo de marionetes. Então, eu tenho que começar. E isso me deu assim um gás, uma força de, quando passar a pandemia, eu estreio o meu espetáculo marionete. Bacana, bacana. Cara,
A gente está chegando no final da conversa, bicho. Você acredita nisso? Está acabando. Só que eu não quero terminar assim tão rápido, não. Tão abruptamente, não. Eu quero, bom, de qualquer maneira, assim, ressaltar a importância e o valor do teu trabalho agora no sentido da troca de informações entre os bonequeiros, da manutenção e da criação de um espaço para a nossa memória, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas eu quero que você fale um pouquinho, você estava falando sobre o grupo do WhatsApp. Você tem também um grupo do WhatsApp que mantém uma série de brincantes em conexão direta agora, não é isso? O que é que aconteceu? A partir Fala. do momento que eu comecei a convidar um brincante que eu não conhecia, eu não conheço esse brincante, nunca ouvi falar dele, né? E estou conhecendo ele naquele momento. Eu percebi que eu não poderia perder o contato. Eu não posso perder o contato. Aí eu criei o grupo de WhatsApp chamado Brincantes do Teatro de Bonecos. Saí convidando as pessoas que eu tinha entrevistado a fazerem parte desse grupo. Então, hoje já são 175, 178 participantes nesse grupo de WhatsApp. Nesse grupo, a gente determinou que a gente ia falar sobre teatro de bonecos e que a gente ia trocar informações, trocar contatos e trocar afeto, porque está todo mundo parado. Precisando. Né? A pandemia, ela na verdade, ela nem suspende o teatro de boneco, ela cancela o teatro de boneco. Nossos espetáculos foram cancelados, eles não foram adiados. No primeiro momento foram adiados, mas depois veio a informação, olha, não vai ter mais, foi cancelado, em função da pandemia e tudo. Então, muitos grupos fecharam seus espaços, seus galpões que eles tinham alugados, muitos grupos que estavam montando espetáculo pararam de montar espetáculos e tiveram que se reinventar nesse universo pandêmico que nós estamos. Então, a internet, eu sabia que a internet seria o caminho. Como que a gente ia fazer isso, eu não sabia. Mas aí começou as histórias das apresentações lives. Né? Hoje nós temos grupos que se apresentam através do WhatsApp, passando o chapéu, né? Você bota seu espetáculo e pede que as pessoas contribuam o valor que elas puderem, bota o número da conta e se ajudem, né? Tá tendo rifa de boneco, tá tendo... Tô aqui, a TV Mamãe recebeu uma doação de livros, né? Para doar nas lives. E esse livro aqui é O Bonequeiro de Escadas, que foi escrito pela Ângela Escudeiro, e ela doou uma caixa de livros para que a gente pudesse estar fazendo o sorteio do livro, né? Para quem entra na TV Mamulengo. Tem esse outro livro aqui também, que é o Cassimiro Coco de Cada Dia. Uau! Né? Botando o boneco no Ceará. Do Augusto Bonequeiro? Eu estou fazendo sorteio nas lives, para que as pessoas possam ter o livro. É uma das palavras mais importantes dos últimos tempos aí no teatro de bonecos é a ideia da reinvenção. Parece também que o teatro de bonecos é uma das coisas que mais se propõe a se reinventar, né? O bonequeiro é o cara mais, eu acho que é comparativamente um dos mais disponíveis, né? Para cair, levantar, se adaptar no espaço novo que é dado para a gente. A gente tem que se reinventar, Mário. Isso aí. Mas vou dizer uma para você. O público dá uma saudade enorme. Ouvir o pessoal brincar com o boneco junto com a gente é algo que ainda nos traz tristeza de não poder estar com a plateia. O meu estado do Ceará, né, o estado onde eu moro aqui no Ceará, ele tem controlado a pandemia, tem um estado que está sob controle. Nós estamos há 4 semanas sem nenhuma morte de coronavírus. O governador tem se desdobrado para poder manter o estado numa situação latente. Nós voltamos, houve um decreto essa semana de volta dos teatros aqui no Ceará. O governador liberou o teatro com um máximo de 100 pessoas. Né? Liberou o cinema e está liberando devagarzinho o comércio. E isso tem, ao mesmo tempo que traz um certo alívio, traz uma preocupação. Será que nós vamos conseguir realmente controlar isso tudo, né? Então, o teatro de bonecos
ele... Outro dia, dando uma entrevista, alguns anos atrás, dando uma entrevista, o repórter me perguntou se o teatro de boneco iria morrer algum dia. Eu digo, nunca o teatro de boneco vai morrer. Sempre vai ter alguém que está fazendo teatro de boneco. Ele se transforma, ele tem uma mutação muito grande. Né? Você vê teatro de boneco dentro d'água, você vê teatro de boneco aéreo, você vê teatro de bonecos de luva, você vê marionetes. Nós somos bonequeiros, né? Aqui no Ceará, se você não sabe, bonequeiro, para a população cearense, se você vier até Fortaleza e eu comentar com alguém que o Mário é bonequeiro, ele é... O que seria? O que seria? O Mário é bonequeiro? Não sei, eu não sei. Eu ia chutar. Não vou chutar, eu não sei. É de confusão, é de briga, gosta de uma briga, gosta de uma confusão. Bonequeiro aqui é, para o senso comum, para o Nordeste, bonequeiro é o cara que gosta de fazer confusão. Mas você sabe por quê? Fala. Vou lhe explicar bem rápido. Diga. Bem rápido. Antigamente, no interior do estado do Ceará, se falava brincar boneco. Ninguém falava botar boneco. Falava brincar boneco. Os donos de comércio do interior do estado, os donos de bares, de botequim, de bodegas, contratavam o brincante para brincar boneco no seu bar, para que ele pudesse vender cachaça, aguardente. Então, ele contratava o brincante e convidava as pessoas para assistir para que pudesse vender a aguardente, a cachaça. Então, o boneco tradicional daqui era o Casimiro Coco, o Mamulei, como se chama. O brincante chegava com 2 bonecos na mão, cada um com um cacete, um pedaço de pau, um batendo no outro. Metade do bar tossia pelo Casimiro Coco, metade pelo Cabo 70. E bebendo cachaça. Como é que isso ia terminar? Em briga, em confusão. Então, no outro dia, a comunidade comentava, no interior do estado, cidade pequena, comentava. Fulano foi botar boneco no bar do seu Zé e teve a maior briga. Então, botar boneco é confusão, é briga. Mas confusão é briga, confusão é ajuntamento de gente. E eu acho que é assim que a gente dá uma fechada, Andreison, porque a nossa arte, o nosso trabalho, ele está, conseguindo, mesmo que na distância, juntar a gente. Mas a gente precisa encontrar também um momento para que a gente possa se juntar novamente, né? De novo, assim, o boneco, ele se alimenta das pessoas juntas. Às vezes dá confusão, mas acho que confusão é parte do negócio também. Não dá para a gente evitar isso o tempo todo. Irmão, muito obrigado, Andreison. Obrigado. Obrigado não só pela conversa, mas muito obrigado pela tua iniciativa e pelo teu trabalho. O teu trabalho, ele é um dos pilares de sustentação da nossa comunidade bonequeira hoje no Brasil, e ele é uma inspiração. É isso que eu queria que você soubesse. Tá bem? Obrigado, Mário. Muito obrigado.